Hoje veremos vídeos sobre plataformas de internet presentes na vida de muitas pessoas. Também vamos ver como elas podem ser utilizadas de uma maneira simples para produzir e compartilhar opiniões, gostos e comentários sobre diversos temas, seja a partir de vlogs ou vlogs, em vídeo online ou podcasts, ou por áudio, etc. Essas ferramentas todas podem ser utilizadas por qualquer um com acesso a alguma forma de gravar esse conteúdo e assisti-las através da conexão pela internet. Vamos começar conhecendo mais sobre os podcasts. Você já ouviu ou gravou um podcast? Depois você vai conhecer alguns criadores de conteúdos online, os booktubers. Eles são pessoas que gravam vídeos falando sobre livros e literatura na internet. Já assistiu um vídeo sobre algum livro ou alguma produção que gosta? Pense sobre isso enquanto assistir à entrevista, refletindo sobre quais características são marcantes na forma de discutir obras de arte e literatura dentro desses novos multimeios. O último vídeo é sobre Machado de Assis. Ele vai ser um norte para a atividade proposta ao final da aula. Reflita sobre como você, se pudesse gravar um vídeo ou podcast numa plataforma virtual, compartilharia mais informações sobre esse escritor para as pessoas que não o conhecem. Não deixe de anotar, mesmo que em tópicos, as principais informações sobre todo o conteúdo. Você já ouviu falar em podcast? Para quem não está familiarizado com o termo, nada mais é que um conteúdo produzido sob demanda, em forma de áudio, que pode ser acessado pelo próprio celular. A repórter Marcela Martins, de Belo Horizonte, explica a alta desse serviço, com uma reportagem que poderia ser simplesmente ouvida pelo celular ou computador. Nos últimos anos, houve um boom de podcasts. Atualmente, milhares são produzidos no Brasil e no mundo. Tem gente que escuta todos os dias e se informa por meio deles. Tem também quem elege um podcast preferido e espera ansiosamente pelo dia da semana que ele vai ser postado. Eu não preciso estar num lugar específico, num momento específico para ter acesso a essa informação. Então eu posso consumir uma temporada de um podcast produzido em 2014 agora. Em maio deste ano, o Ibope fez uma pesquisa sobre a audiência dos podcasts. E olha só que curioso, a pesquisa mostrou que 40% dos internautas já tinham ouvido um podcast, mas 32% nunca tinham nem ouvido falar. A gente vai ouvir agora o depoimento do Caio, que é estudante de arquitetura e ouvinte fiel dos podcasts. Escuta o dia inteiro. Eu gosto de ouvir podcast porque eu acho muito bacana escutar uma conversa, uma notícia, alguma coisa assim, enquanto eu tô fazendo outra coisa. Eu não preciso ficar focado igual num vídeo, por exemplo, que eu paro ali e assisto o vídeo. A gente foi conversar também com quem faz podcasts. Uma curiosidade, inclusive, é que a maioria é feita em casa, com estrutura mais simples mesmo. Nós fomos ouvir o Rodrigo Cornélio, que é produtor do podcast Entre Fraldas, sobre paternidade. O projeto começou porque o Rodrigo e o Marcelo, que são amigos desde a infância, foram pais na mesma época. Aí eles começaram a trocar figurinhas. É isso aí, cara. No episódio de hoje, um episódio especial, a gente separou alguns. Então o podcast ele surge com essa ideia de criar um espaço para troca de informações, opiniões e experiências sobre paternidade. Muito legal. Fica aí a dica para quem quiser se arriscar nesse universo dos podcasts. Bom, eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Valeu. Tchau, tchau. Eles têm milhares de seguidores, dão dicas, fazem críticas, publicam livros e estão virando uma verdadeira febre no Brasil. Hoje nós vamos falar dos booktubers. E quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é o pessoal do canal Cabine Literária. Olá. Danilo e César, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Vamos bater papo sobre booktuber. Vamos lá. Vocês têm o Cabine Literária. Como começou o Cabine Literária e o que é o Cabine Literária? Cabine Literária começou da minha vontade de querer fazer uma coisa diferente, uma coisa inovadora. Eu pensei, vou falar de livros na internet, eu vou revolucionar o planeta. E em que ano foi isso? Isso foi em 2010. 2010. Eu trabalhava no aeroporto na época, né? Eu tinha um emprego formal. E no meu tempo livre, eu tinha bastante,
eu gravava esses vídeos com uma câmerazinha que meu pai usava para gravar viagem pra praia, essas coisas assim. Ah, olha só a criancinha ali e tal. Aí eu colocava ali para E o termo fazer. booktuber não existia ainda nessa época? Não existia nenhum canal falando de livros. Antes de começar a fazer, eu sempre tive uma preocupação assim de... Poxa, será que eu estou fazendo uma coisa original? Será que eu estou fazendo uma coisa que alguém... Eu estou achando, nossa, estou inovando aqui, todo mundo já está fazendo isso. Então, eu entrei no YouTube e coloquei lá comentários sobre livros, desenhos de livros, canal de livros, e não aparecia nada. Você colocava canal de livros, aparecia vídeo de gatinho. Era Vídeo esse... de gatinho já tinha nessa época. Já, exato. Esse era o nível do YouTube de 2010. Era tipo os gatinhos e o PC Siqueira. O resto era mato. Entendi. E aí eu comecei a capinar. Decidiu desbravar esse caminho. E aí, ao longo do tempo, você foi ampliando a quantidade de integrantes do Cabine Literário. O César, por exemplo, é um deles. Sim. Como é que foi essa decisão e como é que foi essa entrada e saída de membros? O que aconteceu foi, o Cabine Literária foi o primeiro canal falando sobre livros no YouTube, então a gente não tinha um formato para apresentar. Eu não tinha assim, eu tenho, sei lá, meia dúzia de formatos diferentes de programa e eu posso fazer um vídeo por dia. Até porque não existiam, assim, recomendações do YouTube na época. Não era assim, para você ser um youtuber famoso, você tem que fazer isso. Até porque não existiam youtubers famosos. Então, assim, o seu objetivo era só fazer vídeos para entreter alguém. E aí, a minha ideia inicial era só de fazer resenhas de livros. Para fazer resenhas de livros, eu tinha que ler livros. E eu nunca fui um tipo de leitor que lê um livro por dia. Eu sempre fui um leitor que gosta de refletir sobre o livro e deixar ali, ir pensando. E aí eu paro numa parte... Mas sempre gostou de ler, você já gostava sempre gostei de ler. Tá. Né? Peguei exemplo dos meus pais desde pequeno. Né? Já aprendi a ler em casa com a revistinha da Turma da Mônica e fui, né, pegando livros depois disso. Só que, como demorava, eu pensei, eu quero ter mais vídeos por mês. Às vezes eu fazia um vídeo por mês. Porque assim, eu pegava um livro de 1000 páginas, ia ser um vídeo por mês. E também não tinha cobrança, então tava meio que tudo certo. Exato. Poxa, para 16 pessoas assistirem o vídeo, tipo, claro. O interesse era meu. E aí, quando eu chamei o Gabriel, eu falei assim, cara, eu tô pensando... Foi o segundo a entrar no cabine. Exato. Eu falei assim, cara, você também gosta de ler, então dá para você fazer isso. E eu tô pensando num formato super inovador, assim, que vai, tipo, revolucionar tudo, que vamos falar sobre os lançamentos literários do mês. Ninguém nunca fez isso antes, e ninguém nunca tinha feito isso antes mesmo. E como você entrou nessa história? É engraçado, porque eu sou amigo do Danilo desde muito tempo, e eu tinha um curso que falava sobre jornada do herói mitológico, essas coisas assim, sobre... Campbell, etc. o Vogler e etc. E aí eu resolvi gravar um vídeo que falava sobre isso, o Danilo pediu, e foi legal, e funcionou, e aí eu ficava assim, será que eu peço para gravar outro? E talvez ele ficasse pensando na cabeça dele, será que eu peço para ele gravar outro? No fim a gente acabou combinando e deu certo, funcionou. Mas é engraçado, você falou uma coisa que era... Você falou, eu estava falando para poucas pessoas, mas a ideia era entreter essas poucas pessoas. Você, quando criou o canal, a ideia era entreter as pessoas ou encontrar pessoas para conversar sobre livros, já que você gostava de livros? Porque é uma coisa que eu escuto muita gente falando assim, eu criei um canal não porque eu queria ficar famoso, ou eu queria quase, digamos, ter amigos, assim, pessoas com quem eu poderia trocar ideias sobre um universo que me interessa e que eu não conheço outras pessoas na minha vida social que eu possa fazer isso. Qual era o seu caso? Era realmente atingir um público ou era encontrar interlocutores? Não sei, talvez tenha sido até um erro meu, mas um pouco dos dois. Porque eu acho que são ideias um pouco contraditórias. Porque se por um lado... Hoje em dia eu penso muito isso. Se eu vou fazer resenha de um livro, eu espero que seja um livro que eu me identifique. Que as pessoas, quando cheguem nessa resenha, e a partir da minha escolha de leitura, ela comece a identificação por aí. Que a partir do momento que você começa a pensar em entreter as pessoas, você começa a dizer, por exemplo, vou ler esse livro porque está na moda. Vou fazer um vídeo de desafio de abobrinha porque está na moda. Para as pessoas ficarem entretidas, sem necessariamente elas se identificarem com o que você curte no seu tempo livre, você passa a não ter mais essas pessoas para conversar. Porque quando as pessoas vão conversar com você percebe que você não tem nada a ver com essas pessoas, porque elas foram entretidas por você, elas não se identificaram necessariamente com o que você gosta. Então, assim, hoje em dia eu tenho uma preocupação muito maior com isso do que eu tinha na época. Na época, eu
eu pensava só em fazer. Eu sempre fui uma pessoa de fazer, de botar a mão na massa. Então eu queria fazer. Eu não parei. Ler e resenhar, eu não parei para refletir muito, para organizar, para mapear antes de começar, não. Porque é muito interessante. A gente, por anos, e continua tendo a crítica literária, né? Que é feita em jornais e que fala do narrador, da linguagem e, em geral, com termos mais complexos, enfim, né? E o Booktuber, ele vem, na verdade, no sentido de quase simplificar a literatura, ou torná-la, pelo menos, mais acessível, né? Porque você chega, conta a história, a linguagem é informal. Vocês sentem que é uma espécie de competição ou ocupam espaços distintos? O Booktuber e a crítica literária de jornal, de imprensa? Eu acho que dificilmente a pessoa que acompanha resenhas no YouTube é a mesma pessoa que assina um jornal para ler resenhas de livros dali. Ao mesmo tempo, eu sempre tentei trazer elementos de crítica literária para os meus vídeos, porque eu já fiz letras, eu sempre gostei de estudar literatura, então eu tenho um interesse por discutir essas questões. É claro que eu sempre tentei trazer um vocabulário mais acessível para as pessoas. Então, ao invés de usar uma palavra acadêmica, eu troco por uma palavra em que as pessoas já sabem o que significa, para que eu não tenha que ficar explicando toda vez o que aquela palavra significa. Por exemplo, ao invés de falar, esse livro tem uma boa verossimilhança, né? O leitor comum vai falar, o que é isso, cara? Do que você está falando, né? Tipo, tá falando, poxa, tô vendo um vídeo no YouTube e o cara começa a falar grego. Eu falo, não, esse livro é o seguinte, você acredita no que você está lendo, naquele universo. Então, a gente tenta traduzir algumas coisas da crítica literária para os nossos vídeos, para que os nossos comentários não fiquem puramente opinião, porque eu acho que opinião de outra pessoa não vale nada. Mas não vale nada, por exemplo, a opinião do César. O que vale a opinião do César para um cara que está querendo ler um livro? Mas ele não é o César, né? Mas aí a gente tem que ser um pouco objetivo. Eu quase discordo de você, porque eu acho que no Booktuber, justamente, a grande diferença para a crítica literária é que o Booktuber se permite ser mais subjetivo. Ou seja, ele fala, eu não gostei desse livro, eu acho que ela não deveria ter feito isso, eu acho que... Ou seja, justamente porque está a sua cara ali falando... Pensando pragmaticamente, eu acho isso bem negativo, porque reduz muito o que é a experiência de ler. Né? Ou simplesmente falar assim, eu gostei desse livro. O fato de eu ter gostado desse livro não deveria necessariamente fazer uma pessoa querer ou não ler aquele livro. Mas aí entra a coisa do formador de opinião, do influencer, né? Ou seja, que é um se perigo. O Danilo gostou, eu também quero gostar. Eu também quero. Você falou também de adotar alguma pessoa, né? É um então assistem isso. as suas resenhas. Exato. Porque tem um lado positivo disso, que é gostoso você se identificar com alguém, mas tem também um certo perigo, né? Porque o que é gostar e não gostar é muito, muito subjetivo. Mesmo a abordagem de cada um de nós acaba sendo um pouco diferente. Eu não gosto de falar, por exemplo, a palavra resenha, porque eu acho que não é justamente um pouco na linha do que você vai falando, eu não sei se é exatamente uma resenha, uma crítica. Na minha cabeça, é uma experiência de leitura, é o que eu falo. Então, eu vou contar hoje a minha experiência de leitura com o livro X. Então, e aí eu me permito mais essa subjetividade de dizer a minha opinião. Mas não tentando simplesmente dizer gostei, não gostei, para que isso também não caia numa coisa leviana, né? Gostei, não gostei, mas por quê? E eu imagino que tem a gente em casa agora assistindo o programa que nunca entrou num canal e deve estar entrando num canal agora para ver como é que funciona um canal de Booktuber. E, ao mesmo tempo, talvez algumas pessoas estejam querendo criar agora o seu canal de Booktuber, já que gostam de livros, gostam de ler, e então querem compartilhar a sua experiência de leitura. E aí nós lançamos a pergunta a alguns outros Booktubers. Em meio a centenas de outros canais de Booktuber, o que eu posso fazer para impulsionar o meu canal? Vamos conferir. Olá pessoal da TV Brasil, eu sou a Duda e tenho um canal de literatura no YouTube, o Book Addict, há 4 anos aproximadamente. Eu adoro falar com o pessoal nos comentários, nas redes sociais, eu acho que essa troca de dicas, ideias, opiniões é uma das partes essenciais de um canal literário. A gente cria basicamente o canal, eu creio que a maioria que gosta de falar sobre livros na internet é justamente para conversar com outras pessoas sobre o assunto, então a interação é parte
muito, muito importante de um canal literário, eu acho que de qualquer canal. Quando você está ali passando sua opinião da forma mais sincera e clara possível, você acaba criando uma relação com outras pessoas, elas já sabem o que você gosta. Com o passar do tempo tem até isso, de se sentir um pouco amigo de quem a gente assiste, porque aquela pessoa já está ali conversando com você, já tem um costume, então eu acho que ser o mais autêntico possível no que você faz, ter paixão pelo que você faz é uma grande diferença que acaba te destacando ali no meio. Mas é engraçado isso, essa separação que você tem que ter, esse cuidado que você tem que ter entre ler sempre, mas também sempre dizer algo novo, né? É muito complicado. Como é que vocês criam esse equilíbrio? Olha, eu... Dividindo entre 5 para começar. Um dos aspectos é ter mais do que uma pessoa para ler. Sim. Eu acho que esse é um aspecto interessante, mas o que talvez seja um lado positivo é até uma coisa que eu estou pensando por agora, mas que por a gente ter estilos diferentes de leitura e de escolha de leitura também, e a gente conviver como amigos, né? O que talvez acabe acontecendo é influenciar o outro a ler um tipo diferente de coisa. Eu acho que esse pode ser um jeito de ter algo novo para dizer. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que o Booktuber cumpre um papel importantíssimo, né? Primeiro porque, como escritor, eu sei a importância que tem o Booktuber para vendas de livros. Ou seja, às vezes um canal indicar um livro tem uma repercussão muito maior do que sair uma crítica no jornal, né? No jornal impresso, o que já demonstra a força de vocês. Vocês têm noção dessa força e como ela pesa sobre vocês? Olha, é sobre isso que eu ia falar mesmo, sobre o perigo, né, dessa subjetividade do YouTube, porque a gente tem uma grande responsabilidade. Eu estava lendo um estudo, inclusive, que dizia que YouTubers muitas vezes influenciam os adolescentes que assistem mais do que os pais, mais do que os professores na escola, porque eles estão ali voluntariamente. E tem identificação imediata. Exato. Uma pessoa que está assistindo o meu vídeo, ela entrou ali porque ela quis. Não foi porque o pai falou, porque o professor falou. Então, ela está afim de passar por essa experiência de ouvir o que eu estou falando. E não são todas as pessoas que vão refletir sobre a responsabilidade que elas têm com essas pessoas que estão assistindo. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço em que você aparece no nosso programa, mandando o seu projeto de literatura que seja muito legal. Manda pra gente que a gente tem prazer em mostrar. Pode ser, inclusive, um canal do Booktube. A gente volta depois do intervalo. Meu projeto e minha intenção é contribuir com a poesia. E como expoente da poesia, me sinto no dever de dar continuidade e expressá-la através do meu trabalho. As editoras não mostram interesse por poesia. Daí a ideia do canal no YouTube, como diferencial, usando a técnica dos artistas de circo e teatro. A minha intenção com o canal no YouTube é alimentar e fortalecer o papel da poesia no mundo. Eu busco dar vazão à forma de expressão tão peculiar que é a minha escrita. E através dessa troca com o público, fazer com que essa inspiração ganhe identidade própria. E a poesia não é uma escolha, um hobby. A poesia é um chamado. Eu estou nessa porque é a minha vida. É onde meu coração bate mais forte. E se tirar a poesia de mim, eu morro, eu apago. A poesia é doce. Gente, compartilha. Muito obrigado. Olá, o Trilha de Letras está de volta. E antes de a gente voltar ao papo sobre Booktuber com o pessoal da Cabine Literária, vamos ver que dica a Cátia Navarro tem pra gente hoje. Quem entra hoje, por exemplo, numa livraria, sabe que vai encontrar o cantinho dos booktubers, isso mesmo. Aqueles ídolos que invadiram a internet, os youtubers, para contar suas histórias, assim, assuntos variados. Pode ser para falar de série, de TV, da comida, da roupa, enfim. E eles escrevem essas histórias e se tornam celebridades, verdadeiros astros que lotam feiras literárias, levam milhares de jovens a ficar numa fila para conseguir um autógrafo. Como
como explicar esse fenômeno. Pierre Levy tem vários livros sobre o tema. Um deles é esse aqui, O que é virtual? E ele nos convida a refletir sobre esses tempos e não ver o virtual como algo ameaçador, e sim como algo que veio para ficar, que já está aí. E o que ele diz é que a gente tem que, no mínimo, focar nos coletivos inteligentes, compartilhar, seguir, curtir aquilo que será bom para a inteligência humana. E justamente porque vocês são apaixonados por literatura, por leitura, é natural, então, que muitos booktubers virem autores de livros. Vocês dois... Acontece. Vocês dois escrevem. Sim. E publicam. Sim. Você tem 2 livros publicados? Exato. Quais são? Fale. Já estou no meu segundo livro agora, né? Foi lançado recentemente, Coisas Inatingíveis. Que eu li e é ótimo. Exato. Tem comentário, né, de um autor muito famoso na capa. Um autor maravilhoso, assim, nossa, adoro. E o primeiro livro foi publicado... Chama Coisas Inatingíveis, é importante dizer. Esse é o Coisas Inatingíveis. E o Porquê Indiana João foi lançado em 2014. Que é o primeiro. Sobre bullying. E também é assim, esse primeiro teve uma temática muito interessante para as escolas, né? Foi adotado por algumas prefeituras e tudo mais, para discutir a questão do bullying dentro da sala de aula. Coisas Inatingíveis já parte de uma temática um pouco mais madura, um pouco mais adulta, um pouco mais caótica, talvez, discutindo, né, na verdade, as relações dos jovens com estudos e drogas e sexo e todas essas coisas. Todas essas coisas inatingíveis. Inatingíveis. E você? Eu publiquei em 2 coletâneas, na verdade uma que saiu na Fantástica Literatura Queer, era um conto chamado Eu Tenho um Disco Voador na Garagem, onde o menino descobre ao mesmo tempo que ele pode fazer contato com discos voadores e ele está descobrindo a respeito da própria sexualidade, então tem uma questão ali. O que causa mais impacto, né? A sexualidade ou o disco voador. Exato, esse é o lance. E agora em novembro está saindo uma coletânea chamada Fantásticas, que são só contos protagonizados por meninas. E eu escrevi A Menina que Contava Estrelas, é uma coisa meio tribal, que tem a ver com as peças que eu escrevi. É uma espécie de spin-off de uma das peças que eu escrevi. Peça de teatro. De peça de teatro, e tá lá. Tá super fofinho. E é interessante porque você já tem um público de algum modo, né? Sim. Ou seja, vocês sentem que esse público que assiste o canal é o que se reflete na hora de vender o livro, não? Sim. Ou tem um pessoal que só compra o livro e não vê o canal? Como é que é? Tem os 2 casos. Eu acho que a maior parte das pessoas que compram provavelmente já assistiram em algum momento, ou já ouviram falar, pelo menos. Foram, de repente, por recomendação de alguém que assiste. Principalmente as pessoas que, de fato, se identificam. Elas falam, eu gosto do tipo de leitura que o Danilo escolhe, eu gosto dos comentários que ele faz. Então, se eu concordo com as coisas que ele diz, existe uma chance muito grande de eu gostar das coisas que ele escreve. Vai ver, a pessoa vai um pouco por esse lado. Com o compromisso de leitura com seus seguidores, será que a leitura se torna uma obrigação e perde o caráter de diversão? Vamos ouvir o que o Yuri e a Duda têm a dizer sobre esse assunto. Eu sempre tive o hábito de ler, então quando eu criei o canal foi justamente para poder falar com outras pessoas sobre esses livros. Como é um hábito presente na minha vida há muito tempo, eu nunca senti essa obrigação. Então é algo que eu adoro fazer diariamente, sempre que eu posso. Nunca senti a leitura como uma obrigação. Eu acho que cada um deve respeitar seu tempo, tanto que alguns meses eu leio mais, outros meses eu leio menos. Eu acho muito importante respeitar ali o momento da leitura para que ela seja prazerosa. Eu acho que tudo que eu leio aparece no canal de uma forma ou de outra, mas eu não faço vídeos específicos sobre todos os livros, apenas os que eu gosto mais ou que eu acho mais interessante, que eu tenho algo mais a falar sobre ele, que eu sei, alguns que eu sei que o pessoal espera vídeo, assim, gostaria de saber um pouco mais. Outros eu acabo deixando passar, mas como eu faço vídeos de leituras do mês, contando todas as leituras que eu tive no mês anterior, então, por exemplo, se eu estou aqui em outubro, eu vou falar sobre as leituras de setembro, eu acabo falando um pouco sobre tudo, né? Mesmo que seja mais rápido, mais breve. É uma atividade rentável hoje em dia? Ou seja, há pessoas que têm canais sobre livros e vivem disso? Olha, começou a ficar um pouco mais rentável recentemente. Porque agora eu trabalho, por exemplo, com uma agência de marketing que trabalha exclusivamente com booktubers. Então, isso tem impulsionado muito a gente conseguir fechar trabalhos e tal. Porque... De divulgação de livros específicos. Exato, porque o que acontecia até pouco tempo atrás? Existiam já agências
especializadas em YouTube, para vender para marcas. Mas se a mesma agência que faz o PC Siqueira vai fazer o Cabine Literária, ela vai ter uma grande dificuldade de lidar com a gente, porque as pessoas já vão atrás do PC Siqueira, ela não tem que fazer um grande esforço para colocar marcas ali dentro. Para a gente, existe, ela tem que justificar. Porque o alcance é menor. O alcance é menor, ele é mais menor nichado. do que... Mas é claro, a nossa visualização tem um peso, tem um valor, porque são, obviamente, pessoas... Que leem. Né? Se você... Mas em termos numéricos é menor do que um grande canal de YouTube. Numericamente não tem como comparar. Mas até pouco tempo atrás, marketing era exclusivamente números. Então é muito difícil. Então, porque isso que o Danilo está falando é muito importante, porque por outro lado, esses números não necessariamente vão se traduzir em vendas, e as marcas têm percebido isso, que você ter 5 milhões de inscritos aleatórios pelo mundo, num canal de comédia, por exemplo, não necessariamente vai vender o seu livro. Menos inscritos mais específicos, às vezes, são mais interessantes. E tem agências hoje fazendo esse tipo de trabalho, o que facilita a vida do booktuber. Que outra maneira de ganhar dinheiro é com visualização, não é? Mas também aí não atinge tanto. Aí a gente também é prejudicado. Porque justamente não há tantas pessoas assistindo vídeos assim. Só se a gente fizer leitura dentro da banheira de Nutella. Aí uma possibilidade. E vocês já estando há tanto tempo nesse universo, como é que vocês enxergam o futuro? Ou seja, os canais de livros estão crescendo, é uma tendência, mas que deve passar nos próximos anos? Ou é o que veio para ficar e cada vez mais vai continuar influenciando, vai aumentar até o número de influências? Isso tem muito a ver com a pergunta anterior, né, que os nossos colegas booktubers responderam. Por quê? Tem muita gente criando novos canais todos os dias, mas quantos ficam 5 anos com esse canal aberto? Quantos, né, não vão parando no primeiro ano, no segundo ano, terceiro no máximo, assim, aí parou? Porque a pessoa acaba esbarrando em dificuldades que não tem nada a ver com literatura, acaba esbarrando com dificuldades que têm a ver com empreendedorismo. Abrir um canal no YouTube é você empreender. Então, você não pode nunca ficar parado. Você tem que estar preparado para frustrações. Não dá o retorno, a pessoa desiste. Exato. Você nunca vai ter o retorno que você espera. Então, você tem que insistir. Mas vai continuar crescendo, vocês acham? Vocês acham que cada vez mais pessoas vão buscar referência no YouTube? Quem insistir vai crescer. Porque eu acho legal retomar a própria fala do Danilo no começo, que ele falou assim, eram só 16 pessoas, eu não precisava ter tanta preocupação assim. E assim, se você tem consciência de que você no começo vai falar com 16 pessoas e que vai levar talvez um ano para você atingir 300, hoje são 150 mil. 150 mil pessoas. E, quer dizer, fazer isso, ter essa persistência é algo que é importante, né? E ter um pouco de clareza também o que você quer, afinal de contas. Você quer só compartilhar suas experiências de leitura? Ou você faz muita questão de ser um youtuber famoso? Porque eu acho que, às vezes, essas coisas também ficam, né, num meio de campo complicado ali, porque as pessoas ficam assim, mas eu não sou famoso. E, de fato, como booktuber, você não vai ser. Não vai ficar. Você pode ser reconhecido na livraria. Na Bienal do Livro. Frequente bienais e livrarias para conseguir ser reconhecido. Mas não no meio da rua. Isso é natural. Então, eu acho que se a pessoa tiver um pouquinho de entendimento de qual que é o espaço do booktuber dentro dessa ideia de influenciador digital, se ele entender o seu nicho, o seu espaço, acho que dá para ser feliz. Dá para ser feliz. Gente, muito obrigado pelo papo. Infelizmente, já chegou ao fim. Eu que agradeço. Continuem fazendo vídeos, falando sobre livros. Infelizmente, o Trilha de Letras chegou ao fim. Eu espero você aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. E também no último sábado, fez 110 anos que o escritor Machado de Assis morreu no Rio de Janeiro. As primeiras edições dos livros deles podem ser conferidas na exposição em cartaz na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindli, que fica dentro da Universidade de São Paulo.
A pena que Machado de Assis empunhou enquanto escrevia obras-primas como o conto A Cartomante e o romance Dom Casmurro é a mesma que autografou as obras expostas na Biblioteca Brasiliana da USP. Além dos livros, a exposição reúne jornais e revistas com escritos de Machado de Assis. Muitos textos do autor saíram nessas publicações antes de serem editados em livros. Um exemplo é o do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em 17 partes na Revista Brasileira em 1880. Quando ele passa o romance para o livro, ele duvida ou se pergunta quantos serão os leitores do livro, 50, 20, 10, 5, né? E termina a epígrafe dizendo para o leitor que se o livro não agradar ao leitor, dou-lhe um piparote e adeus. E todo o livro, né, contém uma ironia muito forte com o leitor. O leitor é uma figura que é o tempo inteiro referida, né, pelo narrador e muitas vezes desafiado, maltratado, xingado. A ironia aparece também numa errata direcionada ao leitor, em que Machado afirma que a inteligência do leitor terá percebido o erro. Aí também, mesmo na própria errata, ao final do livro, o leitor retorna numa chave irônica, né? O leitor é inteligente ou não é inteligente? Entre os mais de 100 itens originais expostos está a edição de 1902 das Poesias Completas, que foi publicada com um erro tipográfico no pós-fácil, corrigido à mão com nanquim. Na mostra dá para ver a versão corrigida e o exemplar com o erro, ambos cobiçados por colecionadores. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Fez carreira como burocrata, que foi seu principal meio de sustento. Antes do primeiro romance Ressurreição sair em 1872, o autor já tinha publicado os Contos Fluminenses, coletâneas de poesias e peças de teatro. Ao longo de toda a vida, ele continua publicando, né, poemas, continua publicando teatro. Né, no final da vida, o penúltimo livro que ele publica, Relíquias de Casa Velha, traz, por exemplo, um soneto famosíssimo que ele escreve a Carolina, a mulher que havia morrido há 2 anos. Traz 2 peças de teatro também inéditas. Enfim, ele continua produzindo nos vários gêneros ao longo de toda a carreira. Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, da qual foi o primeiro presidente. Considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado criou uma obra diversa que se mantém atual até hoje. A grandeza do Machado, eu acho que está justamente nisso, quer dizer, é uma escrita, né, que ela tem uma complexidade, né, tem uma densidade, né, que permite, tem uma abertura também de sentido, né, e que tem a ver, em parte, com a ironia do Machado. É um texto que cria possibilidades de atribuição de sentido a ele, né? Então, acho que a genialidade do Machado está nisso. Quer dizer, a gente nunca sabe exatamente, né, como classificar o Machado, quem é o Machado de Assis. Eu acho que tem uma complexidade assim, em olhar o ser humano que eu acho bem curioso, assim, faz pensar as hipocrisias, o egoísmo e tal, que eu acho que está presente em todos, e ele mostra de uma maneira meio descarada, meio crua. É a real literatura, sabe? A literatura sem funcionalidade, a literatura como algo para ser apreciado mesmo. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E para quem quiser conhecer mais a obra de Machado de Assis e o Rio de Janeiro mostrado em suas obras, já existe um aplicativo disponível e gratuito para iOS e Android. É o Rio de Machado. O aplicativo traz 100 locais citados por Machado de Assis, sinopses, a biografia do autor e a íntegra dos livros. Bem legal isso, Muito né? legal, Boa ideia. vale a pena baixar. O primeiro vídeo mostrou o que são os podcasts, como eles são utilizados, sua relação com o rádio e algumas plataformas onde podem ser escutados. Depois, conhecemos alguns criadores de conteúdo online que produzem vídeos por meio dos quais comentam sobre literatura. Eles falam sobre o mercado de livros em torno desses canais virtuais, as comunidades que ali surgem, baseadas em gostos em comum dos espectadores, e introduzem a ideia de influenciadores digitais da literatura. Você notou diferenças entre a produção de opiniões, resenhas e comentários nos novos multimeios e as formas anteriores de compartilhamento antes da existência dessas ferramentas digitais? O que você concluiu sobre a acessibilidade desse tipo de ferramenta? Elas tornam a introdução à leitura mais simples? Qual deve ser o principal público desses podcasts e dos booktubers?
Por fim, considerando o que foi dito nos vídeos, qual plataforma atraiu mais a sua atenção? Junto com pessoas de sua casa, pense num projeto para apresentar alguma obra artística ou literária ou seu respectivo autor, utilizando alguns dos multimeios apresentados. Vocês podem fazer um roteiro, separar funções e gravar considerando os recursos disponíveis. Se ficou claro para você que o propósito dessa aula foi mostrar como pode se dar a aproximação do jovem com a leitura de textos literários, você já está no caminho certo. De fato, a ideia era que você refletisse sobre essas novas formas de fazer resenhas de comentários sobre obras artísticas, conhecendo os multimeios utilizados, como eles funcionam, quem os utiliza e de que maneira esses criadores de conteúdo se expressam. Se antes as resenhas eram exclusividade de jornais e também de revistas impressos, feitas por jornalistas especializados, agora é possível que muitas pessoas possam compartilhar suas leituras e opiniões sobre livros e autores. Mas se engana se achou que isso é feito de qualquer jeito. Tanto usando ferramentas de áudio quanto de vídeo, os jovens autores que produzem esses conteúdos sabem o que fazem e o fazem com responsabilidade. Eles leem, estudam, preparam roteiros e gravam áudios e vídeos para transmitir informações numa linguagem acessível e próxima do seu público. Jovens que querem e precisam saber mais sobre livros, autores e histórias encontram nessas ferramentas um jeito agradável e rápido de iniciar o seu contato com a obra. Se quiser saber mais, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela. E um bom estudo!